Apesar da Nickelodeon fazer o máximo dela para que os atores ali não se envolvam em polêmicas, já acabou acontecendo de vários atores se envolverem em polêmicas bem grandes. E é por isso que hoje eu tô aqui pra gente falar sobre as 5 maiores polêmicas envolvendo ali atores da Nickelodeon. E assim, tem muita coisa. Teve até atriz que acabou engravidando na adolescência, e aí meio que acabou prejudicando a série. Enfim, vocês vão entender. E aí, passando aqui rapidinho pra falar que agora o canal tem uma loja com artigos de várias séries, tá bom? E falando nisso, eu esqueci de uma coisa. Como, por exemplo, a gente tem almofadas, é claro que tem de várias outras séries, e também não são só almofadas, a gente tem canecas e totens, e como eu falei, tem de várias séries, tá bom? Tem de Supernatural, Stranger Things, Once Upon a Time, Julie and the Phantoms, Breaking Bad, enfim, tem pra vários gostos, então corre lá, meuvcserieloja.com.br é o primeiro link aqui da descrição, e eu tenho certeza que você vai encontrar algum item da sua série favorita. Mas assim, vamos começar com o mais leve aqui, que envolve o ator Ryan Rothman. Esse ator, ele era conhecido por fazer o Joey Coven em uma série chamada Gigantic, que passava no Teen Nick lá nos Estados Unidos. O Teen Nick era como se fosse um canal ali derivado da Nickelodeon. Eu não sei se essa série passava no Nickelodeon normal, pelo menos eu não conhecia, até porque aqui no Brasil a gente não tem esse canal derivado do Nickelodeon, né? Só tem o Nickelodeon mesmo. Mas apesar dessa série não ser tão conhecida, esse ator ele meio que tava no auge, digamos assim, porque ele tinha a namorada Victoria Justice, que fez Brilhante Victoria e tal. E nessa época eles já estavam separados, né? Eles não estavam mais namorando. Acontece que o Ryan, ele foi na festa ali de um amigo dele, também conhecido como Zac Efron, e na volta dessa festa ele foi pego dirigindo alcoolizado. E assim, quando eles fizeram o teste ali, né, pra ver o quanto de álcool que ele tava no sangue, basicamente ele estava com o dobro permitido pela legislação. Ou seja, ele estava bem bebinho. E esse incidente aí aconteceu no ano de 2008, então faz um bom tempo. Inclusive, na primeira vez que ele foi chamado ali para depor no tribunal, ele negou que ele estava embriagado, pois é. Eu procurei qual foi o final dessa história, infelizmente eu acabei não encontrando, mas assim, o cara era famoso, então provavelmente ele deve ter pago alguma multa e levado uns pontos na carteira. A gente começou com uma polêmica bem de boa, mas agora que a gente vai aí entrar numa polêmica de real, de verdade mesmo, que envolve a Jamie Lynn Spears, que pra quem não sabe é a irmã mais nova ali da Britney Spears, e ela protagonizava a série Zoey 101, que teve ali 4 temporadas. A série ficou no ar do ano de 2005 até 2008, e na época ali, quando a Jamie tinha os seus 16, 17 anos, vários sites falam 16, outros falam 17, mas enfim, ela acabou engravidando na adolescência. Justamente no ano de 2008, que foi o ano que a série acabou. Ela ficou grávida do Cassie Aldridge, que é o ex-noivo dela. E muita gente fala que a série foi cancelada justamente porque ela acabou ficando grávida, porque como ela era a protagonista e tinha ficado grávida, tipo assim, não tinha como eles continuarem a série. E na época foi uma mega polêmica, porque pensa assim, ela era uma das atrizes mais famosas na época, porque a série fazia bastante sucesso, e aí ela acabou engravidando na adolescência. E assim, quando isso acontece com uma menina, né, normal, já é algo muito grande, é algo que afeta muito a vida da pessoa. E eu concordo sim que é uma irresponsabilidade, mas assim, não tem como discordar que elas sofrem muito preconceito. Então imagina uma famosa engravidar na adolescência. Cara, isso deve ter sido muito pesado. Ela deve ter recebido, tipo, muitas críticas mesmo. Então por isso tem muita gente que fala que a série foi cancelada por causa disso e tal. Porém, foi só no ano de 2019 que a atriz foi se pronunciar sobre isso no Instagram dela. Perguntaram se foi realmente isso que aconteceu. E ela falou que não, que o contrato simplesmente tinha sido finalizado. Obviamente, muita gente questionou por que ela só foi falar isso em 2019, mais de 10 anos depois que a série foi cancelada, e por que ela não falou isso na época, entendeu? Ela falou que foi porque o contrato tinha sido finalizado, então, tipo assim, beleza. Bem que ela podia ter falado isso na época, né? Mas tá bom. Talvez isso só causasse mais polêmica ainda, então provavelmente é por isso que ela não falou. Mas, como vocês devem imaginar, até hoje tem gente que acredita que a série acabou por causa desse acontecido aí. Inclusive, hoje ela tem 27 anos e ela tem uma outra filhinha também, que é muito fofa. E ela ajuda mulheres e adolescentes aí que acabam passando pela mesma situação que ela. E ligado a isso, eu coloquei uma polêmica de um outro ator de Zoey 101, mas que não vai contar nessas 5 polêmicas, então faz parte da segunda ainda. Que é sobre o Matthew Underwood. Em 2002, ele foi preso por suspeita de maconha e também posse de parafernálias de drogas. Além de ter sido acusado também de ter contribuído para a delinquência de um menor, ou seja, provavelmente tinha uma pessoa menor de idade envolvida
envolvido aí. Porém, como nessa época ele nem era tão famoso, né, a série já tinha acabado, não deu tanta polêmica assim, mas mesmo assim foi uma polêmica envolvendo um ator da Nickelodeon. A terceira polêmica que a gente tem aqui é sobre o Drake Bell, que fez o Drake em Drake e Josh. E assim, se você notar, os atores, depois que acabam as séries deles na Nickelodeon, ou eles decolam ou eles decaem, porque assim, ou o ator ou a atriz fica muito ferrado mesmo, ou ele constrói uma carreira, entendeu? Tipo, sei lá, a Ariana Grande, por exemplo. A mulher é gigantesca, entendeu? Aí tem uns que acaba a série, eu não sei o que acontece com a pessoa, se ela tem uma crise existencial, que ela vai pra um buraco que, meu Deus. E esse foi o caso do Drake Bell. Depois que acabou ali a série de Drake e Josh, ele acabou fazendo uma sequência de merda, assim, na vida dele, que vocês não têm noção. Ele se envolveu em polêmica por dirigir embriagado, levou processo, foi acusado, inclusive, de agressão física por uma ex-namorada dele. E em 2014, ele alegou falência, e eu lembro que foi uma notícia, assim, que todo mundo divulgou e tal. Porque, cara, ele tinha feito uma série de sucesso, como é que um maluco me alega falência, entendeu? Mas sim, ele acabou divulgando essa notícia, inclusive não só isso, mas ele falou que tinha 600 mil em dívida. E apesar de ter uma casa que valia mais de $1 milhão, inclusive é tudo dólares, tá? Então ele tinha 600 mil dólares em dívida. E também, além de ter uma casa que valia ali mais de $1 milhão, só de hipoteca ele estava devendo $1 milhão e 600 dólares. Ou seja, muita coisa. E aí teve a alfinetada também que ele deu na época do casamento ali do Josh Peck, né? Que era o ator do Josh. Porque eu não sei o que aconteceu, mas eles tiveram alguma treta. E aí o Josh acabou não convidando o Drake pro casamento dele. Enfim, teve uma polêmica, mas hoje eles são amigos sim. Inclusive, tipo, eles têm um vídeo gravado no canal do Josh Peck. E depois de um tempo, o Drake Bell, ele meio que se resolveu na vida aí, né? Ele não se envolveu mais em polêmica. Ele investiu ali na carreira musical dele também. Então ele tá bem melhor. Em quarto lugar, a gente tem a Amanda Bynes, que eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Ela fazia o The Amanda Show, que assim, eu me lembro desse nome, mas eu não lembro de ter assistido essa série, até porque ela é um pouco mais antiga aí. Essa série foi exibida até o ano de 2002, e pra vocês terem uma ideia, assim, da dimensão que foi essa polêmica, a Amanda Bynes, nessa época, ela era considerada a rainha da Nickelodeon, ou seja, provavelmente a série dela era uma das que mais fazia sucesso. Porém, depois de um tempo, ela acabou sendo mandada para reabilitação por esquizofrenia e transtorno bipolar. E falam que ela atazanava a vida de várias pessoas ali em Hollywood. Eu não encontrei exatamente o que seria, tipo, esse encher o saco das pessoas de Hollywood. Tipo assim, nenhum site dizia o que exatamente ela fazia. Mas teve um incidente que aconteceu com ela em 2013, ou seja, mais de 10 anos depois que a série tinha chegado ao fim. Ela causou um incêndio em frente à casa da vizinha dela. Isso foi em 2013, então teve toda uma reviravolta. Inclusive, ela foi presa por isso. Mas enfim, no ano de 2014, um ano depois que isso aconteceu, o advogado dela falou que ela não sofria de esquizofrenia. De novo, por que eles falaram isso, tipo, anos depois? Não faz muito sentido na minha cabeça. Mas enfim, ela não fez mais nada conhecido. E eu nem encontrei notícias de como ela está hoje em dia. Mas provavelmente esperamos, né, que ela esteja melhor do que ela estava nessa época. Essa última aqui também aconteceu em 2014, então assim, não sei o que deu surto aí nos atores da Nickelodeon, que eles resolveram causar polêmica no ano de 2014. Mas enfim, tem a ver com a Janet McCurdy, que fez a Sam lá em iCarly. O que acontece é que acabou vazando ali umas fotos íntimas dela, que foram vazadas pelo seu ex-namorado da NBA, que é o André Drummond. E a galera presume isso, obviamente, porque ela falou no Twitter que ela só tinha mandado essas fotos para uma única pessoa. E ela tinha terminado o relacionamento com ele, então assim, né? Porém, ele acabou fazendo isso por um motivo, inclusive muita gente desconfiou que era ele, justamente por isso. Acontece que a Janet, em um podcast, depois que eles tinham terminado, ela acabou falando ali que na primeira semana de namoro deles, então ele tinha dado aquela falhada na hora H com a Janet, e ela acabou falando isso. Eu nunca escutei esse podcast ou esse momento que ela falou isso, mas muitas pessoas falam que ela meio que humilhou ele, entendeu? Então, por ela ter feito isso, ele acabou divulgando essas fotos íntimas que ele tinha dela. E na época teve toda essa treta e foi uma mega polêmica e tal.
Esse foi o vídeo falando das maiores polêmicas ali envolvendo atores da Nickelodeon. Comenta aqui embaixo pra mim se você conhecia todas essas polêmicas, se você tava presente aí na época que aconteceram. Eu me lembro de pelo menos 3 dessa lista, mas enfim, comenta aí embaixo pra gente trocar uma ideia. Inclusive, não esquece de se inscrever no canal clicando aqui nessa bolinha pra não perder mais nenhum vídeo. E aqui do outro lado vai ter um outro vídeo da Nickelodeon, bem legal inclusive, que você pode assistir, tá bom? Não esquece de conferir a loja do canal, o primeiro link na descrição. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até mais!